Temos também aqui alguns pedidos de oração, nós vamos deixar para o final, para um momento de intercessão, logo no finalzinho do culto. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, nós vamos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 8, nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Você que não trouxe Bíblia, veja alguém que está perto de você sem Bíblia, e juntos nós vamos atentamente ler a palavra de Deus. É certo que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração, amém? Eu confesso para a igreja, não é costume, não é hábito, e eu inclusive às vezes até não gosto muito disso, mas Deus tinha colocado uma outra palavra no meu coração. Até conversei com o pastor Rafael durante a semana, e de sexta-feira para cá Deus mudou, Deus deu uma nova direção, porque na verdade a igreja é dele, ele fala o que ele quer, não é o que a gente quer, e Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu vou tentar encerrar dentro do tempo proposto, mas se eu passar um pouquinho, você fica firme no nome de Jesus. Eu não vou passar das 9 horas não, vou tentar chegar nas 15 para as 9, mas fique firme no nome de Jesus. Quero pedir para você não ficar se levantando, indo no banheiro, bebendo água. Eu sei que você já foi assistir Vingadores Ultimato, ficou 3 horas lá sentado, morrendo de vontade no banheiro, e não saiu para não perder. Já pode dar spoiler, né? Não? Então tá bom. Mas você ficou em algum momento lá do filme, porque você não queria perder um momento tão especial, você ficou 3 horas, então alguns minutos você vai aguentar no nome de Jesus. Fica firme aí, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você que achou pode dizer amém? Isaías 49, do 8 ao 15, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegrai-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Você pode ler comigo 15? Amém. Curva a sua fronte. Deus, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Nós carecemos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Que o Senhor brade, que o Senhor fale silentemente no coração de cada um. É certo que cada um desses irmãos há de receber a tua palavra de uma maneira diferenciada, de uma forma pela qual só o Senhor é capaz de fazer. No nome de Jesus nós clamamos que o Senhor faça estremecer os alicerces dos corações, e que sejam todos eles visitados pelo teu Espírito, e que recebam da tua palavra poderosa nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.
Aquele foi um dos dias mais assustadores na história recente do Japão. Abalos sísmicos tomaram conta de parte do território nipônico, que resultou em muitas mortes. Muitas pessoas morreram diante daquele desastre de proporções colossais. Passado aquele terror natural resultante daquele terremoto, as equipes de salvamento então se revezam para encontrar o maior número possível de sobreviventes. E entre as buscas incansáveis e exaustivas, entre as idas e vindas, os bombeiros acharam entre as ruínas o corpo de uma mulher. Mas não era um corpo de uma mulher qualquer, porque a posição que aquela mulher foi encontrada chamou muita atenção dos bombeiros. Ela estava meio que debruçada, enquanto suas mãos pareciam segurar algo debaixo dela. Algo que os bombeiros não conseguiam enxergar. No entanto, o líder daquela comitiva de salvamento se aproxima um pouco mais, caminha um pouco mais, vai um pouco mais na direção daquela mulher. E ele ouve uma espécie de gemido, fraco ainda, mas que se tornou perceptível. Ali tinha uma criança chorando. Então ele chama toda a equipe, eles correm e eles tiram os destroços em volta daquela mulher, e de fato tinha uma criança envolta em vários lençóis, uma espécie de acolchoado, edredom, uma espécie de proteção em torno daquela criança de 3 meses. Eles recolhem a criança, saem disparados para socorrer. A mãe estava morta. E conforme eles iam tirando aquele excesso de pano, eles encontraram um aparelho celular com a seguinte mensagem que a mãe deixou: se você sobreviver, nunca se esqueça que eu te amo. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: o que leva uma pessoa a um ponto crítico como esse? O que leva uma pessoa a entregar a vida em favor de alguém? O que leva uma mulher a se jogar em meio aos escombros, num movimento que meio que de proteção, como se de alguma forma ela pudesse salvar o seu filho? E aí você talvez esteja aí pensando e querendo responder: é o amor de mãe, pastor. Ele é assim. Concordo com você. Mas é verdade que a realidade, o contrário dessa realidade também é verdadeira. Porque ao mesmo tempo que nós encontramos mães que se jogam para defender os seus filhos, nós vamos encontrar aquelas que jogam os filhos na lata do lixo. Triste realidade. A mãe é aquele tipo de gente que troca, palavras superlativas com os seus filhos, do tipo: filho, eu te amo mais que o infinito. Tem aquelas que é um pouquinho mais dada à criança e fala assim: eu te amo mais que batata frita. No casal de Célio vai falar de couve, alface. Eu te amo mais que chocolate. E aí as palavras então elas floreiam, elas surgem de uma maneira tal que a mãe entende essas coisas para tentar de alguma forma comunicar ao coração do seu filho ou da sua filha o amor que ela sente. A Bíblia, no entanto, nos apresenta um tipo de amor que a gente não consegue mensurar. Por mais que este amor de mãe é um amor que a gente de alguma forma não consegue trazer uma medição exata, a Bíblia nos apresenta um amor que a gente não consegue de fato trazer em números. E é verdade que as Escrituras fazem uma comparação razoável, porque o Senhor, por meio do profeta Isaías,
Se ele pode fazer uma comparação em relação ao seu amor, claro que o amor de Deus é infinitamente maior, ele usa justamente o amor de mãe para falar a esse respeito. E aí o versículo 15 nos diz, do texto que nós lemos: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Uma nova versão, uma nova tradução bíblica, nova versão transformadora, traz bem mais esclarecido. Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de você. Esse texto citado, ele é a extração do conhecidíssimo livro de Isaías. O livro de Isaías é conhecido como a miniatura da Bíblia, porque Isaías tem 66 capítulos, dos quais 39 desses capítulos traz uma espécie de juízo, de condenação, de proferência, palavras de proferências de juízo contra vários tipos de nações. Enquanto os últimos 27 capítulos têm um tom mais transitório, que apresenta a graça, a maravilhosa graça de Deus. Você caminha pelo livro de Isaías e você vai encontrar tragédias, o povo de Deus passando por dificuldades mil, exílio, perseguição, conquistas. Mas a partir do capítulo 40, nós nos deparamos com uma promessa de um Messias desejado, de alguém que se levantaria, que seria levantado como um Salvador, não apenas de Israel, mas de um povo que posteriormente nós conheceríamos, ou nós conhecemos hoje, mas que eles conheceriam como Igreja de Jesus. O horizonte então de restauração meio que começa a ser rabiscado a partir do capítulo 40. O tempo de paz começa a dar então seus primeiros vislumbres. Os olhos começam a ser colocados no amanhã. No entanto, como você seguir diante do medo que permeia muitas vezes as frechas da nossa alma? Como acreditar nas promessas de Deus para o nosso lar, se os nossos olhos até hoje contemplaram desgraças? Como é possível crer que Deus é fiel nas promessas para a nossa família, se em muitos momentos nós vemos a nossa família destroçada, jogada à margem? Como crer em um amor eterno, se o abandono se mostra a companhia mais fiel que nós temos na nossa vida? Aí surgem algumas perguntas do tipo: Deus se importa realmente comigo? Já se perguntou isso? Ou só eu que faço essas perguntas de vez em quando? Será que Deus se importa de fato com a minha família? Deus conhece de fato a minha dor, Ele sabe de fato o meu sofrimento. E às vezes nós entramos dentro de um paradoxo, porque muitas pessoas pensam o seguinte: olha, se Deus me ama, logo eu não posso sofrer. E se eu sofro, a gente tenta condicionar isso de alguma maneira, falando: olha, Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não me enxerga. E nessa noite, algo que Deus falou de forma tão maravilhosa ao meu coração, e que eu quero falar com você hoje, talvez o óbvio, coisas que você já ouviu muito falar, mas que Deus nessa noite deseja reafirmar no seu coração. Sim, o Senhor te ama, e Ele te ama com um amor incomensurável. Amém, igreja? Um amor que não dá para medir, um amor que não dá para comparar com outro, por mais que você traga para um espectro de comparação, não dá, é infinitamente maior, é desmedido, é algo singular. E uma vez que Ele me ama com esse amor incomensurável,
Este amor é revelado por meio... Opa, deixa eu ver se vai aqui. Não foi. Parou lá, vamos lá. Revelado por um inabalável propósito de restauração. E o texto vai nos falar justamente sobre isso, porque existe uma promessa de lugares de descanso, terras de paz, um lugar onde a justiça seria plenamente estabelecida, aonde a escassez não teria vez, os escravos ou os cativos seriam libertos, e aqueles que viviam na escuridão seriam chamados para a luz. A linguagem dos versículos 11 e 12 é a linguagem do pastor, traz a ideia do pastor que conduz as suas ovelhas por lugares seguros, em busca de um alimento que possa de fato sustentar a alma das suas ovelhas. Esse texto de Isaías, como aí ao longo do trajeto do livro do profeta, é repleto de metáforas que visa trazer um conhecimento mais profundo a respeito daquilo que de fato o profeta está falando. E ele fala de montes aplainados, de sol que não vai molestar, de campos verdejantes, de águas frescas. No entanto, o propósito aponta para aquilo que posteriormente veríamos ou conheceríamos como Cristo. O propósito envolve a vida do nosso, daquilo que nós hoje conhecemos, daquele que nós hoje conhecemos como nosso Salvador. Porque num primeiro momento, quando você lê o Antigo Testamento, você não tem essa percepção. Só quando você caminha lá no Novo Testamento, que você vai ter a plena elucidação de que o profeta Isaías está falando exatamente de Jesus. E é interessante que no capítulo 53, no versículo 11, no mesmo livro de Isaías, o texto vai falar que ele, o Messias, veria o fruto do seu penoso trabalho e se daria por satisfeito. Havia um propósito, esse amor incomensurado nos é revelado por meio de um propósito de restauração. Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus usa de uma mesma linguagem materna para ilustrar o amor de Deus para com seus filhos. E o texto de Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como uma galinha protege os pintinhos debaixo de suas asas. A linguagem do amor materno sendo de novo usado como uma espécie de aplicação para o entendimento daquilo que o Senhor quer falar. É a demonstração deste amor incomensurado sendo revelado em expressões simples da vida. E quando nós olhamos hoje como o Dia das Mães, e é verdade que o Dia das Mães não é apenas o segundo domingo de maio, o Dia das Mães é todo dia, assim como o Dia dos pais, Dia dos filhos, Dia dos avós, Dia do irmão, e sucessivamente. E não adianta você presentear e encher de flores a sua mãe só hoje e brigar com ela o resto do ano. São 364 dias de maldição e um de bênção. Olha que terror. Porque a palavra de Deus nos manda, não é um pedido, é uma ordenança, honrar pai e mãe. É mandamento com promessa. E mesmo este amor de mãe sendo um amor profundo, é um amor falho. Porque mulheres, mães, cá conosco, verdade seja dita, vocês nunca queriam querer que os filhos saíssem do ninho. É ou não é verdade? Algumas entram em parafuso quando se depara com a conhecida síndrome do ninho vazio. Eu já estou preparando de sério. Esses dias eu propus para ela mais 3 filhos, ela não quis. A síndrome do ninho vazio. Porque a mulher, ela quer ter aquele sentimento de possessão, como se o filho fosse propriedade. E viu, a gente não cria filho para a gente. A gente cria filho para quem? Para Deus, isso, não é para o mundo não. Para Deus.
A gente cria filho para Deus. E um dia Deus vai enviar esses meninos para ser missionário lá na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, lá no sertão do Brasil. E você vai ficar, vai ficar em oração pela vida deles. E eu estou falando isso para trazer o entendimento que o amor de mãe tem suas limitações. No entanto, o amor de Deus, ele é perfeito, e Deus nessa noite manda dizer para você, Ele te ama com amor incomensurável. Aí a pergunta é: até quando você vai continuar insistindo nessa síndrome do esquecimento? O apóstolo Paulo, em Romanos, nos diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda gente boa. Isso? Sendo nós ainda pecadores. O indivíduo pode ser o pior ser da face da terra, a mãe continua amando. É ou não é verdade, mãe? Eu sei que os filhos de vocês são tudo santo. Tudo santo. A filha pode ser, dá trabalho demais, mas você continua ali amando. A demonstração do amor de Deus, que Ele provou o seu amor ao ponto de Cristo se entregar na cruz, quando eu e você não valia nada. Continuamos na mesma condição a partir de nós mesmos, mas agora reside sobre nós um preço do qual é impossível pagar: o sangue de Jesus. Amém, igreja? Existe um preço foi pago em nosso favor. Aí eu faço uma pergunta a você: você quer algo mais além do amor de Deus? Você precisa de algo mais? O amor de Deus não te completa. O amor de Deus não é suficiente. Estou me lembrando aqui, existem até aqueles, né? Agora mais para os solteiros, os jovens. Solteiros aí, né? Aí vem o enunciado: eu vou casar para ser feliz. Vamos ser sinceros, quem já falou isso, levanta a mão. Só eu sou pecador. Porque a gente parte desse princípio, que a gente precisa de outro para ser feliz. E se esquece que, por exemplo, a palavra solteiro em si significa felicidade completa. Sabia disso? Pesquisa lá, no original da palavra. A palavra solteiro é completo, feliz por completo. Não adianta divorciar mais não, que não volta o status. Não volta. Viu? Porque quando você casa, você abre mão dessa completude, e agora essa completude só acontece junto com o outro, com a esposa, com o esposo. E às vezes nós condicionamos a nossa felicidade a outrem, quando na realidade tudo que nós precisamos é o Senhor, é Jesus. Aí o amor dele é tão grande que te dá uma esposa maravilhosa. Está aí do lado, não precisa falar nada para ela, só olha para ela. Olha que preciosidade. Marido, olha que coisa linda. Não é sério. Ela fala que eu fiquei mais bonito depois que eu fiquei careca. Esse amor é tão maravilhoso, ele ainda te dá de brinde filhos. Filhos. O que mais você quer?
Um amor incomensurável que nós não podemos negociar em hipótese alguma, que nos é revelado por esse propósito inabalável de restauração. O Senhor está nos prometendo: olha, eu vou transformar todas as coisas, e aquilo que outrora estava desconfigurado, o meu amor vai restaurar na sua vida. E nós estamos vivendo esse processo de restauração por meio do amor de Deus. Nós estamos sendo transformados dia após dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Este amor incomensurável está nos transformando, está nos restaurando. Ou seja, você hoje é melhor do que ontem e pior que amanhã. Pelo menos é o pressuposto que eu parto da palavra de Deus. Se assim não está sendo, você precisa revisitar as Escrituras e ter um papo muito sério com o papai. Nós estamos num processo de transformação, de melhoramento. No Casados para Sempre, a gente está com um grupo de Casados para Sempre, eu e Gisele ministrando, e eles recebem uma plaquinha para colocar na geladeira: estamos em obras. E eu penso que aquela plaquinha não era só para o Casados para Sempre, não. Aquele negócio tinha que andar, a gente tinha que ter camiseta, porque o crente, o discípulo de Jesus, ele está em obra constante. Porque o dia que a obra acabar, que a transformação acabar, que ela for completada, a gente é promovido. A gente é promovido. Por isso que de vez em quando a gente chora por alguns, porque completou a obra, Deus chamou, e a gente sente a dor da partida, mas o céu se alegra porque recebeu mais um fiel. Nós estamos sendo melhorados dia após dia, mas uma vez que esse amor incomensurável nos é revelado por esse processo de restauração, ele também deve ser celebrado por uma estonteante alegria da criação. Se existe uma restauração, é certo que há uma alegria a ser celebrada. Amém, irmãos? Se Deus está é assim mesmo, me melhorando, eu não preciso celebrar isso? Amém? Eu preciso celebrar isso. O apóstolo Paulo em Romanos 8:22 fala que a criação geme, como que em dores de parto. Geme por quê? Porque ela está aguardando a manifestação da glória de Deus, a consumação em definitivo desse incomensurável amor. E Paulo vai um pouquinho mais além, porque ele fala: olha, vocês já estão vivendo dessa graça, já estão experimentando dessa graça. E aí o texto nos fala, versículo 13: cantai, ó céus, alegrem-se, ó terra, irrompam em cânticos os montes. Você já viu os céus cantar? Quem já viu o céu cantar? Monte bater palma. A gente não vê, é claro que a gente está falando de metáfora aqui, mas é verdade que a palavra de Deus está falando que a criação geme, e quando a criação tem a percepção justamente da restauração de todas as coisas, a palavra de Deus está falando que ela vai se alegrar. E hoje nós que temos o privilégio de viver, de experimentar este amor incomensurável, a gente anda com cara de velório. E a gente nem canta mais, né? Precisa voltar a cantar. A alegria está no coração. Mas você já viu como é que a gente anda na vida? A gente conhece a Jesus. Tudo bem, irmão? Vai levando. É uma tristeza que dá dó. E eu não estou tirando a legitimidade das lutas e a intensidade da dor. Eu só estou falando que tudo que você precisa é do amor de Deus, e você precisa ser mais alegre. Estava vendo a Marisa aqui ministrar o louvor com tanta empolgação. E a vida tem que ser levada dessa forma. De novo, longe de mim minimizar a dor. Mas quantas são as pessoas que hoje estão submergidas
em doenças emocionais, porque não valorizam, ou de fato não absorveram o amor de Deus no seu coração. Conquanto se entregam aquilo que muitas vezes o diabo e também a nossa autocomiseração dita aos nossos ouvidos. Jesus me salvou, o que eu quero mais? Não, eu preciso disso. O que você quer mais? Na realidade, esse incomensurável amor nos chama justamente a celebrarmos a Deus com toda a intensidade do nosso coração. Note que o texto, o Senhor está dando promessas. O Senhor está falando: olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aplanar o caminho, vou restaurar todas as coisas. Aí a gente chega no versículo 14, Sião está lá. Como que Sião está? Quem já assistiu aquele filme da Disney, Divertidamente? Lembra, é tristeza a azulzinha? Está vivendo que nem a tristeza. Não vai dar certo. Está lá. E a alegria toda empolgada. Eu acho que a alegria conhecia Jesus, a tristeza não. Aquele marasmo, aquele desânimo, aquela situação que contamina, contagia. Já chegou perto de gente desanimada? Num dia alegre? Parece que você sai carregando umas 3 carretas de terra. É terrível. É terrível. E talvez você está lembrando de alguém aí, mas vamos ser sinceros, em muitos momentos nós somos essas pessoas, porque nós não nos aprofundamos ainda no amor de Deus. E como Sião, nós estamos lá falando: olha, o Senhor está fazendo tudo isso, mas o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Definitivamente não. E o versículo 15, o Senhor está lá falando para Sião: ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, ou daquele que deu à luz, eu não esquecerei de ti. Eu me lembro, quando eu era criança, eu fui esquecido na igreja. Verdade. E diferentemente do episódio de Jesus, que Jesus ficou lá conversando com os sábios, eu fiquei esquecido porque eu dormi. Eu dormi no culto. E foi todo mundo embora. E aí, quando eu acordei, a igreja, pensa numa criança de 8 anos, no escuro de um templo, sozinho. Pensa no trupé. Jesus já curou meu coração, estou falando com diversão agora. E eu me lembro que aquele dia eu fiquei desesperado, e eu corria para a porta lateral que tinha assim, no caso da direita, a minha direita, e eu batia naquela porta, e quem que eu chamava primeiro? Mãe. Alguém postou em algum lugar aí: mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, mãe, não sei o quê. Aí, e o pai: pai, cadê a mãe? Chamava a mãe. E, para minha alegria, ela apareceu. E quando eu cheguei em casa, meu pai olhou para mim: oxe, menino, onde tu estava? Minha mãe falou: você esqueceu um menino na igreja. Meu pai se esqueceu, minha mãe não. Da mesma forma, Deus não esquece as nossas orações que são feitas no templo. Cada uma delas, Ele leva com muita seriedade. Algumas orações, inclusive, nós oramos, esquecemos, aí de repente acontece algo, aí vem o Espírito Santo e fala com você: lembra que você orou sobre isso? Porque na verdade, como no meu caso, o Salmo 27, versículo 10 nos diz que mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém, irmãos? O Senhor nos acolhe com esse amor incomensurável, amor que nos leva a celebrar, amor que nos leva a nos alegrarmos, amor que de
fato nos convida a desfrutar por uma eterna promessa de salvação. Há um propósito de restauração, uma celebração com alegria e satisfação que nos aponta para uma eternidade, para uma eterna promessa de salvação. E tudo isso porque Deus nos amou. Sião estava aflita, pensava que Deus tinha abandonado-a. Aí eu fico perguntando, não estaria Sião presa no mesmo auto-julgamento que nós vivemos muitas vezes? Quando diante de algumas situações nós falamos, Deus se esqueceu, Deus me abandonou. E é verdade que Deus nos faz promessas por meio da sua palavra, mas irmãos, nós somos difíceis por demais, nós somos muito problemáticos em lidar com esse negócio chamado promessas. E às vezes nós tratamos as promessas de Deus só no campo subjetivo, no campo das ideias. Nós temos uma dificuldade tremenda em esperar. Temos uma dificuldade tremenda no cumprimento daquilo que Deus falou. Como alguns dias atrás eu estava falando, citando aquele texto de Mateus, quando Jesus estava falando com os discípulos, que o amor de muitos esfriaria. E está dentro de um contexto onde o amor de muitos esfriam justamente porque por abandonarem e esquecerem as promessas de Deus. Você tem esquecido as promessas de Deus? Somos convidados a desfrutar de uma promessa de eternidade e salvação. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: se apressa para o fim a promessa do Senhor, no entanto, se tardar, espera por ela, porque certamente virá, não tardará. Deus é fiel em cumprir as suas promessas, mas não é segundo o nosso tempo, é segundo o tempo dele, porque o tempo dele é perfeito, o nosso é completamente acidentado. Já ouviu daquele ditado que Deus tarda, mas não? Mentira. Deus nunca tarda, ele chega na hora certa. A gente que é apressado demais. O tempo de Deus não é o nosso, por isso nós precisamos permanecer firmes nas promessas que Ele fez. E o Senhor está falando: olha, eu não esqueço de vocês, eu tenho vocês gravado na palma das minhas mãos. E quer ver isso? Um dia você vai chegar na eternidade, e como Tomé você vai pedir: eu preciso ver as marcas. E quando você contemplar as marcas nas mãos do nosso Salvador, aquelas marcas nada mais são do que os nossos nomes gravados ali. Foi por amor a cada um de nós, foi por amor a você, foi por amor à minha vida. Deus de fato cumpriu as suas promessas e cumpre. É interessante nós pensarmos que viver sem esperança no porvir é morrer vagarosamente esperando o mesquinho dia em que a nossa vida não passará de fato de um simples mero sopro de vida. Quando a gente não tem esperança na eternidade, quando nós não temos esperança na promessa de salvação, nós aguardamos, estamos apenas na fila de espera para entender que de fato a vida foi passageira. Mas quando a gente vive, sustenta com a vida pautada na promessa de salvação, a gente celebra, porque a gente sabe que a morte não tem a palavra final. Nós viveremos para sempre com Ele. Nós viveremos para sempre com Ele. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma promessa eterna de salvação e nela nós precisamos perseverar. Cristo virá buscar a sua igreja, amém? E nós estaremos lá no nome de Jesus. Jader Santos, em sua poesia musicada composta em 1987, preste bem atenção, ele diz o seguinte: se as ondas desta vida destruírem tua fé,
fazendo que duvides que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei. Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar, e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Ele virá. E para concluir essa mensagem, ontem eu vi uma rede social de uma irmã nossa, aqui da igreja, essa imagem, não sei se dá para você ver aí. Ela pegou a mãozinha dela, fez um gesto de coração, colocou a mãozinha do filho entre, e essa irmã já está há alguns meses com o seu bebê na UTI. E a legenda é a seguinte: larguei o mundo para segurar a sua mão. Colocou esses dois corações. Amor incondicional, tudo por você. De fato, tanto essa mãe, como tantas outras, deixam tudo, travam as suas batalhas, mesmo que em vários momentos elas se veem incapazes de vencer elas. Mas o amor que bate fora do peito fala mais alto. E assim como essa mãe que largou o mundo para segurar a mão dessa criança. Filipenses 2:5-8. Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Em resumo, nós poderíamos sintetizar esses versículos, falando que Cristo deixou sua glória para segurar na nossa mão. Um amor incomensurável, um amor que não dá para medir. E a pergunta que fica é: você precisa de algo mais, além deste amor? Você necessita de algo além do amor e da graça de Deus para a sua vida? Você vai permanecer vivendo como se a vida valesse apenas alguns tostões? Você vai continuar insistindo nessa ideia de que a vida está resumida a esta vida, a essa existência aqui? Deus te chama a atenção nessa noite para o amor que Ele nos ofereceu por meio de Cristo Jesus. Aquele que deixa a sua glória, assume uma forma humilde para morrer em nosso lugar, para ressuscitar, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, ou daquele que deu à luz, eu não me esquecerei de ti. Palavra de Deus para o nosso coração. Curve sua fronte. Existem pessoas nessa noite que carecem de um renovo do Senhor,
em relação ao amor dele. Alguém que precisa, de fato, deste renovado amor de Deus no coração. Que tem esquecido, quando nós cantamos hoje 2 vezes no culto, deste ousado amor que nos busca, que vai à nossa procura. E a gente simplesmente torna isso periférico, joga para o canto. Ei! O Senhor chama a sua atenção hoje. Ele te ama com um amor incomensurável. Pessoas que não têm vivido com profundidade este amor. Vamos orar juntos? Gente que Deus chama nessa noite para perto, que precisa se realiançar ao Senhor. Ainda outros que precisam de fato ter um encontro pessoal com Jesus. O amor chama. E conforme seu coração for tocado, coloque-se de pé, nós vamos orar juntos. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Não tinha valor, mas tudo por mim. Tu sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deus, a gente está aqui nessa noite clamando pela Tua misericórdia. Quantos são os momentos que a gente condiciona o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor sobre nós a coisas tão superficiais, tão paralelas, tão triviais, Pai, tão saturadas em nossa vida. E nos esquecemos deste amor incondicional, incomensurável, este amor que não pode ser medido, que não pode ser comprado, mas que o Senhor dispõe, o Senhor coloca à nossa disposição, o Senhor estende os braços e nos diz: eu não me esquecerei de você. Mas nós rejeitamos, como crianças mimadas, nós batemos o pé e damos as costas para o Senhor. E quantos são os momentos que o Senhor nos corrige, porque nós merecemos, mas muito mais porque o Senhor nos ama. E a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige aquele que ama. É verdade que o Teu amor nos chama a restauração, o Teu amor nos convida à celebração, e o Teu amor nos faz uma promessa eterna de salvação. E nós não queremos e não podemos, em hipótese alguma, nos apartar deste amor. Nos faz, Senhor, mais felizes, mais satisfeitos. Arranca, Senhor, esse peso. Arranca, Senhor, essa tristeza. Deus, nessa noite existem pessoas que o Senhor precisa arrancar a murmuração de sobre os ombros e desnudar diante dele novos horizontes, horizontes de alegria, de esperança. Muitas vezes porque nós temos vivido por vista, quando o Senhor nos convida a viver por fé. Nos ajuda, Deus, converte o nosso coração, muda as nossas ideias, muda os nossos planos, muda os nossos passos, e que em tudo o Senhor seja glorificado na nossa vida.
e que nós possamos viver com profundidade este amor. Oh Deus, ainda outros essa noite precisam de uma nova e profunda experiência contigo, de uma experiência que arranca, Senhor, do marasmo, que arranca do comodismo espiritual, que tira das plataformas do tradicionalismo, que muitas vezes nos impede de viver esse profundo, ousado e incomensurável amor. Nos tira, Senhor, da apatia, da posição de espectadores, e nos coloca, Senhor, nos restaura na posição de filhos e filhas amados do Pai. No nome de Jesus, move o nosso coração, muda, Pai, a nossa história, e que a gente possa se sentir mais amado pelo Senhor hoje, amanhã, nos dias bons, mas também nos dias maus. No nome de Jesus nós oramos, e para a glória de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos colocar de pé. Frise bem o seu coração. Deus te chama a restauração, a celebração e a uma promessa de salvação. Você não pode sair dessa noite, deste lugar, da mesma forma que você entrou. Amém, igreja? Você tem que sair daqui celebrando ao Senhor, porque Ele te ama. Ele te ama. Para, no nome de Jesus, de reclamar da vida. Para, no nome de Jesus, de vitimismo, de autocomiseração. Isso tem nome: pecado. Abraça o amor de Deus. Lembre-se que o Senhor derramou a sua vida na cruz por você, e você não pode sair daqui nessa noite da mesma forma. Você não pode voltar no próximo domingo com o mesmo espírito murmurador. Saia da apatia, saia da posição de espectador e abrace a posição de servo de Cristo Jesus, daquele que é amado pelo Pai. Amém? Vamos dar as mãos. Nessa última oração, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Rafaela. Saiu, recebeu alta do hospital, louvado seja Deus. Vamos continuar orando pela dona Lucila, pelo seu Aníbal. Nós vamos orar por um casal de missionários que estavam aqui com o nosso irmão na estiva. Eles tiveram dengue, estão em Curitiba agora, mas ainda estão muito ruins. Nós vamos orar por eles. Nós também vamos orar pela dona Marta. Chegou um pedido aqui, a dona Marta está com um problema, está internada, está com os 2 rins paralisados, com o coração inchado, e essa mulher precisa de uma intervenção de milagre na vida dela. E o Deus de amor está aqui nessa noite, e Ele vai ouvir a nossa oração. E quem você for lembrando, o que você for lembrando, você vai apresentar diante de Deus. Depois eu vou impetrar a bênção. Vou pedir para você sentar só alguns instantes, alguns segundos, até que os pastores e presbíteros se dirijam até a porta. Nós queremos te dar um abraço, e que essa semana seja uma semana que você mergulhe no amor de Deus de fato e de verdade. Levante sua voz em oração. Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos o nome de Jesus, intercedemos em favor dessas pessoas que precisam de uma intervenção de milagres. Gente como a dona Marta, gente como Estevão e a esposa que estão enfermos e precisam da intervenção do Senhor. A dona Lucila, o seu Aníbal, Senhor, tantos outros irmãos que estão sofrendo, Senhor, com a enfermidade. Deus, no nome de Jesus, ministra cura sobre essas vidas. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Deus, nós te agradecemos pela Rafaela que já está em casa. Que o Senhor dê um tempo onde ela, junto com os pais, possam desfrutar de tempos maravilhosos juntos. Visita a dona Marta no hospital, no nome de Jesus. Alguns essa semana estão sofrendo, Senhor, com a dor do luto. Nosso irmão Daniel, o Léo, a Carla, Senhor, outros irmãos que estão sofrendo com o luto, no nome de Jesus, traz consolo sobre esses corações. E Deus, abençoa o teu povo, tanto essa comunidade local, como todas as comunidades espalhadas por Mogi Guaçu, como toda a igreja espalhada pela face da terra. Nós rogamos a tua bênção, no nome de Cristo Jesus, e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor incomensurável do Pai eterno, a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, amado do Pai, hoje e para todo sempre. Amém.